Fala galera, 3 de acréscimo na área para comentar sobre Vitória 1, Cruzeiro 1. Eu sei que você e a arbitragem também com uma ajuda. A arbitragem aí. Eu soube que estava do lado do rubro-negro, né? Eu sei que você, torcedor de Vitória, não deve estar muito contente, deve estar meio tenso, mas calma, dê um like aí pra gente na boa. Mas a gente quer saber o seguinte, Pedro e Cássio, o que é que a gente pode falar do jogo de ontem? Que o Vitória deu sorte de sair com um ponto do Barradão. 3 bolas na trave. Meu amigo, foi bola na trave. Foi bola que passou da linha. Foi gol. Rapaz. Eu também achei que foi gol, não vou mentir. Tem gente falando assim, tem um gomozinho que ficou ali em cima da linha. Eu achei. Tem que passar a bola. Eu achei que ela passou. E aquela imagem congelada, a bola tá onde, velho? Passou toda, velho. Tem uma nesguinha da bola, pega. Bom, tem que estar toda. Por isso que eu sou a favor da tecnologia. Tem certas coisas, Samir, que não são interpretativas. Por exemplo, falta, ela é interpretativa. Isso aqui pode ser falta. Faça uma falta dura e Isso aqui. Não. Outra não. Isso aqui pode ser falta, mas isso aqui pode não ser. Toda falta é um choque, mas nem todo choque é falta. Agora, gol, gente, não pode ser interpretativo. Ou passou ou não passou. Pra mim, como não tem, né, a linha do árbitro de vídeo lá na trave, enfim. Não, nosso editor também acha que não foi. Aí ele vai fazer a edição. Ele vai botar a edição. Você pra acabou de botar a bola entregar na linha. Pois é. Parece que ela entra toda. Mas com a câmera do impedimento a gente vê que uma parte da bola ficou em cima da linha, então não houve o gol, acertou o árbitro assistente. Eu achei que não foi gol. Mas enfim, eu achei que tinha sido gol. Independente só do gol, o Cruzeiro tem um pênalti que Elber sofreu. Foram 3 bolas na trave, mas bola na trave nada, não muda nada, só fica o grito de gol entalado. Já dizia aquela música, você quase canta agora aí. Mas enfim, a verdade foi que o Cruzeiro jogou muito melhor do que o Vitória. Foi pra cima, pressionou. O Cruzeiro tinha uma facilidade tão grande que no lance do gol de Henrique, os caras vieram tocando a bola, a defesa do Vitória vem recuando. Ah, o gol que não entrou. O gol que entrou. Que entrou e que não deram. Que não deram. Os caras vêm tocando a bola com uma facilidade extrema. A linha do Vitória completamente esfacelada. A defesa do Vitória recuando, o Cruzeiro tocando bola. E em vez de você adiantar e marcar, não. Bora recuar mais um pouco, os caras iam sair do campo e deixar o Cruzeiro entrar. Então, assim, é um time que jogou com medo. Era o que parecia. O time do Vitória estava amedrontado. É a tensão também aí, do que valia aquele jogo. Pois é, mas aí olha a discrepância. Não, eu sei que não é o Cruzeiro também não vale nada pro Cruzeiro aquilo ali. O Cruzeiro tá na Libertadores. O Cruzeiro tava leve, é isso que eu tô querendo dizer. Mas quem é que tem mais interesse no jogo? Sim, velho. Tudo bem, Vitória se impusesse, o Vitória poderia fazer do desinteresse do Cruzeiro um aliado. Se você não se impõe... Não, isso não é desculpa não. Inclusive o cara devia usar isso como combustível. Claro, pra poder se impor. E o Vitória até tentou se impor. No início teve um tiro de frame e foi assintomático. Foi pênalti pro Vitória? Não, rapidinho. Só pra mostrar, antes do gol, tem um lance do tiro de meta que Fábio, ele vai cobrar a bola. Curta. Aí o Vitória adianta a linha. Sim. Quando o Fábio vai bater o tiro de meta, a defesa do Cruzeiro continua postada. Aí Fábio dá o chutão. Só que no que ele quebra, o time do Vitória tá todo lá atrás. Em vez de se organizar e conseguir quebrar a bola e já subir a linha, já ter um ataque, uns jogadores mais posicionados lá na frente. Não, vamos recuar. Os caras vão chutar, vamos recuar. E nisso de recuar, depois do pênalti, bastou o Cruzeiro botar a bola no chão, que a gente viu, Deus nos acuda, que foi pra defesa do Vitória segurar o time do Cruzeiro. Essa foi a grande questão. Até o 0x0 ali, o jogo tava até relativamente equilibrado. O Cruzeiro se ensaiava, ia pra cima também, mas o Vitória tava ali no ímpeto atrás do gol. A grande questão foi que o Vitória teve o pênalti. Foi pênalti, pegou pra bater, bateu, fez 1x0. Mostrando personalidade num momento como esse. E um garoto da base. Não é o cara do Vitória no campeonato, não tem a menor dúvida. É o cara do Vitória na temporada. A gente vai falar mais de David, porque dizem que ele também foi. Mas agora. Não, a gente vai falar disso. Mas eu discordo que quem botar qualquer tipo de peso. Foi responsável pelo gol do Cruzeiro. Foi uma falha dele que originou o gol do Cruzeiro. O quê? A chance que ele perdeu lá na frente? Não, disse que ele foi dar um banho de. Tentar um chapéu. A cavadinha? Sim. Ah, não. Não. A cavadinha foi ele perdeu uma bola. Ele perdeu uma bola. Sim. Foi tentar dar um. Mas aí o Cruzeiro tocou 15 minutos com a bola, cruzamento, o cara cabeçou na entrada da grande área. Alisson pega a bola na meia-lua, toca de lado, corre, ninguém acompanha, me acerta um peixinho. Na gaveta? Na gaveta. Quer dizer, que pelo gol foi até um peixão, né? Que pô, nunca vi um negócio daquele. Um agulhão. Não, eu tô falando porque eu ouvi nas resenhas muita gente reclamando de David. Mas é normal porque ele não fala porque perdeu o gol, porque tentou dar uma cavadinha, porque foi uma a cavadinha foi recurso. Ele por pouco não faz quer fazer o recorte de David? Se tinha alguém que queria alguma coisa pelo lado do Vitória e da onde saía alguma coisa era de David. Por que a torcida pega tanto no pé desse? Eu vou desenhar de novo. Ele não abre a ponta em alto. Mas a repetição dele não é David Rodrigues. Não é David Rodrigues. Não é Santiago David. Entendeu? O problema
problema é esse, velho. Velho, a impaciência do torcedor do Vitória com a base jogou bem, não foi o melhor jogador do Vitória. É algo inexplicável. Não é só o melhor jogador do Vitória ontem. É o melhor jogador do Vitória ontem, anteontem, na temporada, no Baiano. E outra coisa, ele perdeu aquele gol de cavadinha. Ok, o simples era ele bater no canto entre Fábio e a trave. Beleza, que até cruzado, se não me engano, tinha marcação do Cruzeiro. Mas a cavadinha não é só o lance plástico. Não achei displicência dele. É recurso. E ele quase faz. Ia ser um golaço, quis fazer bonito. Não é querer fazer bonito. Foi a mesma coisa dele. A mesma coisa dele contra o Botafogo. Que ele dribla todo mundo, chega na frente de Gatito. E Gatito faz a defesa e disseram, foi displicente. Por que não bateu forte, firme? Podia perder do mesmo jeito. Sim, claro. Então vamos parar de achar pelo em ovo, porque David foi o algo que se salvou e se salvou muito bem da partida de ontem, porque era o único que criava alguma coisa. Vamos falar de Mancini, como é que foi ele veio com a formação que ganhou do Palmeiras, né? Inclusive ele botou Ramon no banco. Exatamente. Foi uma surpresa. Mas foi uma formação que o Vitória fez um bom primeiro tempo contra o Palmeiras, depois segurou o jogo com muita segurança, com perdão na redundância, no segundo tempo. Só que ontem, quando fez 1-0, o Vitória não conseguiu passar perto da eficiência defensiva, da contenção, da força mesmo que teve contra o Palmeiras. O Cruzeiro, com muita facilidade, pegava esse meio campo cheio de jogador que sabe marcar no Vitória, e sabe jogar mesmo que sabe marcar, e conseguia chegar com facilidade, com velocidade, envolvia a defesa do Vitória. O Vitória consegue se manter organizado até os jogadores quererem começar a resolver tudo por si só. Por exemplo, Felipe Souto, ele tá na segunda linha, de repente o marcador dele sai, ele vai atrás. Perseguição não... Aí José Wellison também tenta perseguir. Foi um jogo ruim ontem. Foi mal o José Wellison ontem. Aí o William Correa entre as linhas, não sabe quem marca, começa a aparecer gente na frente dele, ele fica perdido. Então essas perseguições do Vitória quebram a linha e aí, meu amigo, o time se desorganiza completamente. Alisson, Arrascaeta, os caras não uma mobilidade da porra. Leve velocidade, os caras que trocam de posição o tempo todo. A defesa do Vitória deu um gol. Estão lá em quinto, sexto lugar no campeonato, não estão muito preocupados com nada, campeão da Copa Brasil. E não veio o Thiago Neves nem Diogo Barbosa. É bom lembrar. Pois é. Que foi Brian, inclusive, curiosamente, que deu assistência pra... Que deu assistência e fez o pênalti, né? Ele viveu altos e baixos. Mas você tava falando de Mancini, antes de a gente falar de Mancini no jogo, ele falou algo na coletiva que eu, sinceramente, achei extremamente inoportuna. Pelo seguinte... Ele falou que ele tá pagando... A conta não é nossa. Mas vamos lá. A conta é dele, do primeiro turno? Não é. É verdade o que ele falou. Isso. Eu só achei inoportuno porque faltando 2 rodadas para acabar o campeonato. Ele vinha dizer isso, parecia dizer assim, tamo aí, mas se acontecer de cair, não fui eu. Por mais que ele tenha feito a ressalva de que agora nós assumimos um compromisso. Porque é o seguinte, Mancini, quando você foi contratado e eu critiquei a sua vinda, eu não critiquei você nem seu trabalho, até porque sou fã do trabalho dele. Sempre por onde passa, ele vai relativamente bem. Por mais que tenha períodos de curta validade em alguns clubes. Mas vamos lá. Quando eu critiquei a sua vinda, foi o seguinte. Você é mandado embora do Vitória, porque o time está indo para a Série B. E menos de um ano depois você é contratado para salvar o mesmo time que estava na iminência de cair contigo. É uma incoerência da diretoria e também dele. Sim. Então vamos lá. A partir do momento que você assume essa conta, diretamente ou indiretamente, meu amigo, você também está fazendo parte dela. Claro. Porque se ele assumiu o compromisso, um abraço. Eu acho que o que ele quis dizer, e eu não estou defendendo ele ter dito aquilo, deixar claro logo, porque ontem inclusive eu tuitei sobre isso, ficou até parecendo que eu estava querendo defender e não é verdade. Eu não acho que ele tinha que ter dito aquilo. Para mim não tem que ter dito. Por mais razão que ele tenha. Desnecessário. Por mais razão que ele tenha. O que eu penso que ele quer dizer é o seguinte, o trabalho dele para salvar é um trabalho árduo e o trabalho dele é positivo. Positivo não, é de G8. Entendeu? Exatamente, que o Vitória jogou 20 partidas. Ontem ele fechou um turno, deu uma volta. Ele começou uma volta em uma partida. Ele estreou contra o Cruzeiro e ontem jogou contra o Cruzeiro de novo. 20 jogos, ganhou 7, empatou 7, perdeu 6. O aproveitamento dele é de 47%, como o Pedro falou, é de G8. Isso significa que se ele mantivesse isso há mais tempo, o Vitória não estaria nessa situação. Mas é uma crítica, aí, talvez, por conta das escolhas dele, que foi muito mal. Mas vamos lá, por que ele não tá aí? Não estava aí desde o início? Porque no ano passado disseram que ele estava derrubando o time. Então, é uma incoerência, é tudo que você disse. Se ele chegou, se Mancini chegou com Vitória com 12 pontos, para não cair, ele aceitou. Irmão, ele vestiu essa camisa, ele assumiu esse problema pra ele. Desculpa, ele pegou a pica pra ele. Ele não falou da conta? Ele não falou da conta? É aquele negócio. Agora dizer assim, não é minha. Mancini, essa conta aqui tá ruim de pagar. Você quer? Rapaz, me dê aí que eu pago. E aí, a conta não é mais sua? É sim. Por mais que a campanha você tenha dado a esperança
para o torcedor do Vitória de não ir para a Série B. E é ele que provocou o Vitória. E ele que provocou tudo isso de bom que aconteceu com o Vitória nessa guinada no campeonato. Tanto que hoje, se o Vitória tá fora do Z4, a culpa é dele, essa conta é dele. Aquela conta que você pegou que estava muito cara, meu amigo, você teria que pagar. Se você não conseguir, a gente não pode dizer, a culpa é dele. Aí não. Aí não. Mas dizer que a conta não é nossa, não. O que eu acho chato também de tudo isso é que exposição pública isso, né? E passa uma falta de confiança do líder. Ótima leitura também. Isso é horrível pro clube. Tinha necessidade de dizer isso agora? É um discurso derrotista. Exatamente. Por que ele não falou isso depois do jogo contra o Palmeiras? Falou agora contra o Cruzeiro. Depois de sentir o baque não vencer em casa de novo. Exatamente. De ver a Ponte Preta ali, a água bater no bumbum, né? Com a Ponte Preta com risco de passar o Vitória na próxima rodada, que é confronto direto. Mesmo se a Ponte Preta pode até perder no jogo do pro bem ou pro mal, mas vai ser um Ponte e Vitória tem confronto direto para ser rebaixamento. Exatamente. Pro bem ou pro mal? Pro bem, porque se vencer tá beleza, se perder tá com o pé e meio na Série B. O discurso de Mancini, eu concordo, foi inoportuno, foi errado ele dizer e outra coisa, inoportuno e não oportunista. Porque ele tem razão no que ele tá dizendo. Isso, não é, ele não disse uma mentira, mas é aquela verdade indesejada, é aquela verdade que ele pode guardar pros bastidores para discutir com a diretoria, não no momento desse. Sabe o que ele poderia dizer? Sabe o que ele poderia dizer? Se o Vitória, caso o Vitória venha a ser rebaixado, o que não vai acontecer, certo? Não vai. Mancini poderia dizer, ao final da 38ª rodada, contra o Flamengo, dizer, olha, nós somos rebaixados, porém, essa conta toda não é nossa, nós fizemos isso, o trabalho foi esse. Deixar pro final, mas infelizmente a conta era muito cara, você paga. Pois ainda tem mais 2 jogos. E o Vitória, querendo ou não, até agora, a depender do que acontecer entre Fluminense e Ponte Preta, só depende dele. Bom, galera, agora chegou a hora dos comentários dos nossos seguidores. Vou falar aqui do De Jesus Oficial 16. O time na situação que está em umas desgraças ainda perdem gols que são considerados no mínimo fáceis para um jogador profissional. Deve estar falando do gol de David, talvez. Falta mais comprometimento e menos molecagem. O time do Vitória brinca muito na cara do gol. Concordo. Não acho que ele deve estar se referindo ao lance do David. Mas, velho, dizer que aquilo ali foi brincar, não tem santa paciência. Fábio estava em cima dele, velho. Fábio deu canto, como deu também um espaço aéreo todo. Pra ele poder... E ele quase faz um golaço. Se faz esse gol, tá todo mundo hoje pegando mais cornetando o David aqui, ó. Cássio. Inacreditável. CSP. David tem potencial para Não, ele começa bem. David tem potencial para ser um excelente jogador, porém hoje ele ainda precisa trabalhar muito para chegar lá. Fez o gol de pênalti, porém perdeu 2 chances claras de gol, uma delas tentando fazer golaço. E no lance do gol do Cruzeiro ele perdeu a bola tentando fazer graça antes do meio-campo. Isso já foi comentado aqui, mas vou comentar. A gente já falou sobre isso aqui. Ângelo Heitor. Apesar do gol, viu um Vitória perdido no primeiro tempo. No segundo tempo, o time parecia ter se encontrado, mas o Cruzeiro não dava muito espaço. Verdade. Kevin Clisman. O primeiro tempo do Vitória conseguiu ser pior do que o segundo. Sim. Eu achei. O primeiro foi pior do que o segundo. E o Cruzeiro é um time chatíssimo de se enfrentar. É muito organizado por Mano Menezes. Pronto. Kevin Klinsmann, me explica como o time que tá jogando reativo por uma bola tira um meia para colocar um atacante lento. A saída de Iago para a entrada de André Lima foi um grande deslize assim. Também não entendi. Perdemos os 3 pontos ali. Poderia, inclusive, não sei se perdeu ali. Iago e botar Neilton. Iago cansou, mas que colocasse um outro meia. Neilton. Seria Neilton, gente. Sei lá, dobrasse as laterais. Mas colocar André Lima para marcar o time veloz do Cruzeiro, não que ele fosse marcar, mas você perde força na frente. Exatamente. Você faz com que o time venha ainda mais porque vai ter 2 torres lá, Trellis e André Lima. Aí o que é que o Mancini fez com isso? Chamou o Cruzeiro ainda mais. A gente costuma dizer quando o treinador coloca um zagueiro, um volante, tá chamando o time mais pra cima. Mas quando você tem 2 jogadores lá na frente parados, o Cruzeiro faz assim, pode ir que a gente segura daqui. E pode, vá-se embora. A última, hein? E Lucas sabe. O Vitória saiu com um excelente resultado pelo jogo que foi. O rubro-negro tomava a bola na defesa e simplesmente rifava, não existiu transição. Mancini fez uma péssima substituição, de novo falando aqui de André Lima, tendo um time que só conhecia o contra-ataque. Melhor jogador do Vitória, a trave. A situação do Vitória só piorou nessa briga contra o rebaixamento, agora é rezar pro Fluminense jogar bola contra Macaco. Pois é, pelo que foi o jogo, pela arbitragem, pelas bolas na trave, o Vitória saiu no lucro e bota lucro nisso com esse pontinho conquistado ontem lá no Barradão. E agora a questão é o seguinte, ver o resultado contra a Ponte, é o grande jogo do ano pro Vitória. O Vitória pode se livrar desse jogo, né? Mas também pode praticamente encaminhar seu rebaixamento.
Tudo pode acontecer, literalmente. O jogo é fora de casa, né? E o Vitória tem um tempo que não vence fora de casa. Então, até essa história da gente dizer assim, é fora de casa, tá dando bem. O Vitória precisa voltar a se encontrar fora de casa. Me preocupa, o Vitória tá perdendo tenacidade. Tá perdendo aquela força física, aquela defesa forte. Tá muito desgastado. Eu acho que vinha sendo a marca do Vitória. O que tá faltando no Vitória é a eficiência que ele tinha quando jogava fora, que ele dava aqueles contra-ataques e pau. Mas matava, é força. O time tá perdendo força, o time tá muito desgastado para conseguir chegar onde chegou, da maneira como chegou. Sempre correndo atrás, sempre saindo atrás, sempre tendo que correr atrás da bola sempre. Agora, Vitória e Ponte Preta vai ser um jogo, se você tem coração fraco, meu amigo, se segure porque vai ser complicado. Agora, a Ponte, por jogar em casa, entra mais pressionada. Com certeza. A responsabilidade é maior da Ponte Preta. E talvez seja esse fatorzinho, esse detalhe que possa ajudar o Vitória para, quem sabe, beliscar pontos lá do Moisés Lucarelli. Vamos torcer para que os próximos 3 de acréscimo sejam alegres e que a gente possa estar aqui fazendo as resenhas e as piadinhas de sempre. Pois Valeu? Valeu, galera. Um abraço. Tchau.